A Patrulha Fantasma. Entrei no carro às 7 da noite, enchi o tanque e saí de Cuiabá um pouco antes da hora planejada. Havia prometido passar na casa de Lúcia por uma encomenda que deveria entregar à sua irmã em Campo Novo. Na verdade, tinha planejado passar, mas a carroceria ia bem carregada e já não cabia nada nos bancos traseiros. Lúcia queria mandar uma mala, e é verdade, já não havia espaço para mais nada. Não liguei para avisar. Simplesmente peguei a estrada e fui-me embora. Dirigi sem parar por várias horas. A rodovia nessa rota tem vários trechos ermos e não há qualquer tipo de iluminação. Apenas as luzes dos faróis do carro desafiavam a escuridão. Vinha distraído e me lembrei de meu pai. Sempre fazíamos juntos essa viagem. Ele adorava dirigir, era agente de polícia e sempre tinha histórias para contar sobre esse e tantos outros caminhos que fazia serviço. Meu pai realmente gostava de dirigir pelas rodovias do estado, descobrir novas rotas, algumas mais longas, outras mais rápidas, mas se havia algo que o incomodava, era dirigir de noite. Ele sabia que coisas, que classes de pessoas, que situações perigosas e aterrorizantes ocorriam quando a noite caía nos trechos ermos e solitários das rodovias do estado. Era por isso que ele se levantava de madrugada, mas só saía quando o sol iluminava o caminho. Disso me lembrei durante a viagem antes de cruzar o rio Cuiabá. Lembrei-me de que sempre me dizia para não levar ninguém que encontrasse pelo caminho, ninguém que estivesse pedindo carona. E me disse a razão, mas não me lembro de dizer que algo lhe tivesse ocorrido, ou se era em razão de algum crime cometido na rodovia de que ele sabia. Passaram minutos e me concentrei em outros pensamentos, mas coincidiu de que na beira do caminho vi um homem. Caminhava com dificuldade. As luzes o iluminavam por completo, muito antes de me aproximar. Me parecia um velho pela forma como andava pelo acostamento. Andava encurvado e se apoiava em um bastão. Esse homem hesitou um pouco, então levantou o bastão e sinalizou para que eu parasse e o ajudasse. Tornei a me lembrar de meu pai, dos casos que contava e de suas advertências. Mas também me lembrei de que em seus últimos dias ele usava um bastão para se firmar. As pernas já não eram firmes e fortes como antigamente. Senti empatia pelo pobre velho que parecia ter sido abandonado no escuro ou no meio do nada. Diminuí a velocidade e me detive um pouco adiante. Liguei as luzes intermitentes. Observei à minha frente e pelo retrovisor. Notei que não vinham veículos. Estiquei a mão e abri a porta do passageiro. Esperei que o ancião subisse no carro. Num instante ele se aproximou, jogou o bastão de lado e entrou. Nesse mesmo instante ele me olhou e soube que havia sido enganado. Aquela pessoa não era um ancião. Era um jovem que se vestia como tal para enganar quem aí passasse, e havia me enganado. Tão logo tomou assento, esse jovem sacou uma faca. Me olhava com um misto de medo, fúria e hesitação. Imaginei que estava ali para me assaltar, para fazer o que fosse preciso. Senti minhas mãos tremendo sobre o volante. Minhas costas começaram a suar imediatamente. Minha boca secou, meu coração acelerou. Não consegui dizer nada. Aquele jovem me ordenou que fôssemos. Então arrancamos. Enquanto dirigia, notei que o assaltante examinava a caminhonete. Olhava as mercadorias no banco de trás, por cima dos ombros. Buscava algo que pudesse levar. Mas tudo estava embalado dentro de caixas. Mas nada havia ali que fosse valioso. Na carteira eu não tinha muito dinheiro que pudesse oferecer. E o resto, como disse, era de pouco valor. Mas temi que ele abrisse o porta-luvas, onde sim havia dinheiro. Avancei sem aumentar a velocidade,
para a hipótese de que tivéssemos que deixar a rodovia, e cheguei a pensar em desviar o carro em qualquer vala ou barranco que surgisse no caminho. Preferia ser resgatado dos metais retorcidos do que ser assaltado. Morreríamos os dois se fosse preciso. Aquele dinheiro todo era para minha mãe. Enquanto pensava, o ladrão meteu a mão sobre o banco, mexeu em umas caixas e gritou perguntando o que havia de mais valioso no carro. Sem pensar, respondi que era a minha vida e a companhia de Deus, nosso Senhor. O jovem não tomou por bem o que eu lhe dissera. Em seguida, se aproximou de mim e colocou a ponta da faca na minha costela. Colocou pressão e cheguei a sentir o frio do metal cortante na minha pele. Nessa hora vi que tentava colocar o cinto de segurança com a outra mão. Talvez estivesse pensando no que eu considerava fazer e que Deus livrasse a quem bem entendesse. No entanto, algo raro aconteceu nessa hora. Do nada, atrás de nós apareceu um par de luzes muito fortes, como se nos seguisse pela escuridão da rodovia, surgindo a poucos metros de trás da caminhonete. Era uma viatura de polícia, uma que eu jamais vi aparecer no caminho. A sirene soou imediatamente. Em seguida, as luzes do giroflex se acenderam. Eu vi as luzes vermelha e azul se agitando no ar, ao longo do asfalto e até na vegetação ao nosso redor. O rosto do assaltante se desfez subitamente. Se viu pálido e nervoso enquanto freia o carro até que paramos no acostamento. Imaginei que aquele homem pediria que inventasse uma história para safar-se da polícia. Mas o primeiro que fez assim que parei foi abrir a porta e sair correndo. Em segundos desapareceu arrastado pela escuridão. Não mais o vi e fiquei ali parado, esperando que o agente viesse me abordar. Se passaram segundos, minutos, mas nada sucedeu. Já havia me dado conta de que as luzes da patrulha haviam desaparecido, mas esperava que a patrulha ainda estivesse parada atrás do meu carro. Esperei mais um instante e olhei pelo retrovisor. Não vi nada, nem luzes, nem viatura, nem oficial. Não havia nada além da escuridão. Não vi aquele carro se aproximar, nem se distanciar. Apenas se esfumou, desapareceu na noite escura. Ainda sentia minhas mãos tremendo e suando frio. Tentei orar, tentei rezar, mas não consegui. Estava em choque, assustado, nervoso. Travei as janelas e as portas e fiquei parado alguns minutos, recuperando-me. Minhas pernas tremiam tanto que meus pés escorregavam dos pedais. Tão nervoso me encontrava. Então foi que me lembrei de meu pai e da patrulha que dirigia. Era igual a que vi pelo retrovisor. Uma velha e potente viatura, dessas que já não existem mais. Lembrar dele me fez acalmar, me sentir mais aliviado. Senti que a minha alma voltara ao meu corpo. Então arranquei, olhando para os lados, olhando pelo retrovisor, assegurando-me de que não havia patrulha alguma me seguindo. Não me afastei muito quando notei um forte clarão iluminando meus espelhos e um pouco da pista à minha esquerda. Eram as luzes da viatura. Me lançaram 3 sinais, 2 curtos e um mais comprido. Os anos se passaram desde aquele dia, mas jamais me esqueci. Para mim foi como um milagre e uma mensagem de meu pai. Uma estranha maneira pela qual me demonstrou que seguia cuidando de mim. Estou convencido de que foi ele, porque sempre que chegava em casa, sinalizava para nós com as luzes, exatamente daquele jeito. 2 curtos e um longo. O mistério das mulheres de azul. Regressava da Vila Planalto com direção ao Aruri. O fluxo na rodovia ainda era pequeno naquela época e minha intenção era chegar antes da meia-noite. Viajava sozinha, sem qualquer comunicação. Assim como hoje, aquele trajeto é um vazio de florestas intermináveis, onde nenhuma operadora funciona. Como disse, naquele horário, já noite avançada, quase não havia veículos na estrada. A bem dizer,
Eu estava sozinha como nunca estivera. Não posso dizer que viajava tranquila. Na verdade, sentia muito medo, me via nervosa e tensa. Povoados ao longo da rodovia eram raros e distantes uns dos outros, sem luz, mergulhados nas trevas da noite e da floresta densa. O que meus olhos não viam, minha mente imaginava. Meu principal medo era que meu carro parasse de funcionar e me deixasse ali, sozinha, no escuro, sem poder pedir ajuda, distante quilômetros de qualquer povoado. Vinha concentrada, olhando fixamente o caminho à frente. Vez ou outra olhava os retrovisores. Então, depois de uma curva, vi na beira da estrada a silhueta de uma pessoa que me pareceu ser a de uma mulher, porque usava um vestido azul. Ventava e o vento balançava o vestido daquela mulher. A cena era demasiado estranha, como se fora de um sonho. Tinha os cabelos compridos que o vento também agitava. Diminuí a velocidade, mas não consegui parar ao seu lado. Encostei um pouco à sua frente. Então liguei as intermitentes e dei ré. Uma mulher ajudando a outra mulher. Isso sempre me passa pela cabeça, ainda que a pessoa a ser ajudada seja uma desconhecida. Ao acionar a ré, olhei pelo retrovisor para me certificar de parar a seu lado, onde ela parecia guardar-me. O certo é que ela nunca me pediu que parasse. Em momento algum sinalizou para que eu a ajudasse e eu lhe desse carona. Fiz aquilo por pura empatia, imaginando-me em seu lugar, naquele deserto escuro e sinistro. Quando fiquei lado a lado, baixei o vidro da porta do carona e lhe disse: "Oi, precisa de ajuda? Quer uma carona? Tô indo para o Aruri." A mulher não me respondeu, mas me olhou nos olhos. Não parecia disposta a responder às minhas perguntas. Talvez não me entendia ou não me escutava, pensei. Ela se apoiou na porta do carro e se abaixou um pouco para poder ver-me melhor. Foi então que notei que atrás dela havia outra mulher, idêntica a ela, que também me olhou diretamente nos olhos. Essa outra mulher se moveu um pouco à direita, caminhou até a frente do meu carro e, nesse momento, deixou ver que atrás dela também havia outra mulher com vestido azul, cabelos compridos, exatamente igual às outras duas. Essa terceira também me olhou nos olhos. Olhei pelo retrovisor e vi que apareceu outra, era a quarta. Todas usavam vestido azul, com um olhar sinistro, sem qualquer expressão no rosto. Imediatamente me senti assustada e confusa. Pouco a pouco aquelas mulheres foram surgindo, e já eram tantas que não podia nem contar, e cercaram meu carro. Devia ter abandonado aquele lugar, mas meus pés já não os controlava pelo pavor que sentia. Enquanto tentava entender e reagir àquela cena, outra pessoa surgiu ao meu lado, se abaixou e me olhou diretamente nos olhos através do vidro. Foi nesse instante que todas se ergueram e levantaram uma das mãos que até então traziam ocultas em seus vestidos. Não sei dizer como, todos aqueles clones fantasmas se colocaram máscaras brancas. Aquele estranho ritual me fez voltar a mim. Liguei o carro e pisei no acelerador até o fim. O motor roncou alto, se fazendo ouvir até dentro da mata que circundava a estrada. As rodas patinaram e arranquei. Fiquei olhando pelo retrovisor enquanto me distanciava daquele grupo de mulheres até que desapareceram na escuridão. O que mais me recordo é que antes que me distanciasse por completo, eu as vi deixar a estrada e se juntar à beira do caminho de um modo tão natural que não pareciam ser fantasmas. Voltaram ao ponto onde vi a primeira delas, onde certamente permaneceram a esperar pelo próximo viajante. O fantasma do Cambuquira. Anos atrás visitei Cambuquira. Estava apenas de passagem, mas por imprevisto tive que ficar um final de semana inteiro. O carro que me levaria estava atrasado. Na primeira noite, saí do hotel à procura de um lugar para jantar.
Naquela hora, perto da rodovia, havia poucos restaurantes abertos e acabei entrando no restaurante de uma pousada que servia carne grelhada. Um cheiro bom me fisgou e acabei ficando ali. Só depois de entrar vi que a casa estava lotada, pelo que uma garçonete me disse que meu pedido demoraria. Então ela me trouxe várias entradas para que minha espera não fosse desagradável e não parecesse tão longa. Enquanto ela me servia um prato de petiscos, perguntei-lhe sobre a vizinhança, como era e se havia perigo em dirigir naqueles arredores. Ela me olhou e disse que próximo dali havia uma rodovia, mas que eu sabia disso, já que estava ali. Então, ainda me olhando, pensou um pouco e continuou. Nesta região há todo tipo de perigos, mas se você quer saber o que se passa a esta hora, me escute. Meu nome é Francis, espera um pouco, já volto com sua comida. A garçonete que me atendia era uma jovem senhora. Enquanto desapareceu cozinha dentro, pude observar que o estabelecimento levava seu nome, pelo que pensei que talvez fosse a dona. Depois de um tempo, ela apareceu com meu pedido e, sem receio algum, sentou-se de frente a mim, não sem antes procurar uma xícara de café, que me pareceu bem quente pela forma cuidadosa como eu bebia. Então a mulher começou a contar-me uma história. Há muitos anos desapareceu um homem chamado Manuel, um carpinteiro que vivia no centro. Minha mãe o conhecia bem. Era um homem de uns 50 e tantos anos. Tinha uma bicicleta que usava para ir e vir entre os povoados, andando pelo acostamento. Nessa rodovia, há um trecho próximo daqui, com muitas curvas. O lugar é estreito e nele já não há acostamento. O máximo que se pode fazer é andar margeando a estrada, se equilibrando entre a pista e o abismo que a cerca. Contam que esse homem teve um problema com sua bicicleta e já não podia seguir com ela, a menos que a carregasse ou se alguém lhe desse uma carona e pudesse levá-la. Passavam muitos veículos naquela noite, mas nenhum parava para esse homem. Ele ficou ali esperando pacientemente, até que finalmente um carro parou para dar-lhe carona. A bordo vinha um homem sozinho. O carro era pequeno e não podia levar a bicicleta, pelo que esse homem não teve alternativa senão deixar sua bicicleta ali, encostada numa árvore. Quando pudesse, voltaria para buscá-la. Manuel subiu no veículo e o motorista arrancou. No trajeto, o motorista começou a ficar nervoso, mas não dizia nada. O suor escorria-lhe pelo rosto e se via temeroso. Seus olhos pareciam descontrolados. As pupilas se remexiam como se estivesse em pânico. Contudo, suas mãos se mantinham no controle do veículo. De vez em quando, passava as mãos alternadamente nas calças para secar o suor. Seu Manuel, que a tudo observava, não se via tranquilo. Pensava que a qualquer momento aconteceria uma desgraça. Então perguntou ao motorista: "Ei, amigo, está tudo bem?" Mas o homem não respondeu nada, nem sequer o olhava. Aquela cena foi se agravando e a tensão só aumentava. Seu Manuel tentava imaginar o que se passava com aquele homem, se estava enfermo, se intentava suicidar-se, se enlouquecera. Mil coisas lhe passavam pela mente. Muito incomodado, quilômetros adiante, seu Manuel voltou a questionar o motorista: "Ei, amigo, você está suando muito. Está se sentindo mal?" Desta vez o motorista olhou para ele, soltou o volante e levou as mãos ao rosto e logo disse: "Deverias descer do carro, ou então morreremos nós dois." Seu Manuel era uma pessoa corajosa e decidida, mas naquela situação, na velocidade em que o carro ia, não havia nada que pudesse fazer sem se ferir gravemente. Sem saída, rogou ao motorista que parasse e que o deixasse descer. O homem inexplicavelmente atendeu aquela súplica, parou o carro e seu Manuel desceu. Agora estava novamente ali, na margem da rodovia, sozinho e no escuro, depois que o sujeito arrancou e sumiu na próxima curva. A hora daquela cena não importa. O que importava nesse momento é que a escuridão era total. Não havia por ali nenhuma fonte de luz, e no céu não se via lua alguma. O carpinteiro permaneceu onde estava, na margem da rodovia. Ficou ali minutos seguidos, sem que nada passasse por ele. Por sorte, o primeiro carro que passou em seguida se deteve.
era uma caminhonete. Aí sim poderia ter trazido consigo a bicicleta. Seu Manuel abordou o veículo e logo subiu, e então arrancaram. Pelo que recordava do caminho, não faltava muito para chegar ao próximo povoado. Tinha sorte, porque caminhar nesse horário seria uma loucura. Depois de uns instantes, seu Manuel notou que o motorista da caminhonete se portava tão estranho quanto o motorista do carro. Então tentou conversar com aquele sujeito para quebrar o gelo de dentro da cabine. Começou contando o que lhe havia passado, que sua bicicleta estava estragada e que era a única que tinha. Disse detalhes do ocorrido, inclusive onde havia deixado quilômetros atrás. O condutor, depois de ouvir aquela história, olhou-o com um semblante de alguém cheio de dúvidas, como se não acreditasse no que ouvira, e por isso disse ao carpinteiro: "Que curioso! Encontrei uma bicicleta quilômetros atrás nessa mesma estrada pela qual seguimos." Então apontou a carroceria com uma das mãos. O carpinteiro não entendeu. Era sua bicicleta que vinha na carroceria. "Obrigado", disse ele. O motorista então lhe perguntou o que fazia tão distante de onde deixara a bicicleta. O carpinteiro contou-lhe a experiência que acabara de ter com aquele outro motorista. Disse que o motorista era um homem estranho e que se comportava como uma pessoa perturbada. Suava, estava agitado e parecia temeroso. Parecia até que desejava suicidar-se naquele carro. O motorista então voltou a lhe perguntar, desta vez virando-se para ele, olhando-o nos olhos: "Se parecia comigo?" O carpinteiro então o reconheceu. Se tratava do mesmo homem. A garçonete então se levantou e, sem dizer mais nada, regressou à cozinha. Terminei de jantar e, na hora de pagar, procurei por ela, mas já não a vi. Outra mulher me atendeu, era mais idosa. Talvez fosse sua mãe. Antes de sair, perguntei pela garçonete que havia me atendido. Franci, o nome dela, mencionei. "Já subiu para dormir", me respondeu a velha. É evidente que eu queria saber o que se passara depois. Qual era o final daquela história? A senhora, como se adivinhasse o que se passava em minha mente, recolheu os pratos e me perguntou: "O que mais queres saber? O carpinteiro está morto." "Mas o que lhe passou?" perguntei. "Isso não importa", ela respondeu, parada diante de mim. Aquela resposta não me fez sentido. A história não me parecia real. A senhora, novamente sabendo o que se passava comigo, pela minha descrença, arrematou: "Vocês da cidade grande não entendem muitas coisas. Acreditam que depois da morte já não há mais nada." O carpinteiro regressou para despedir-se de sua esposa, para contar-lhe o que lhe havia passado e que não mais o esperassem voltar para casa. Pergunte a quem quiser. A esta hora, ainda se pode ver um homem de bicicleta percorrendo esse trecho da rodovia. Para tua segurança, amigo, não se detenha a dar-lhe carona. Jamais entrarei no carro de um desconhecido. Escreva nos comentários se você já pegou carona com algum desconhecido e se depois de ouvir essas histórias, se ainda te atreverias a pedir carona. Obrigado por escutar essa história. Se você gostou, comente, compartilhe e deixe seu like. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se. Para ser dos primeiros em escutar, ative as notificações. Por hoje é só, mas nos vemos em breve em Minha História de Terror.